A primavera é o tempo em que a natureza floresce e nos convida a conhecer um pouquinho mais sobre a beleza da vida. Hoje estamos aqui com o Padre Carlos para falar sobre um tema muito importante, a natureza em primavera. Padre, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente hoje fazendo essa reflexão. Também agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, com o nosso ouvinte, né? Aquele que vai nos acompanhar nesse momento, nessa reflexão, nesta mensagem. Padre, eu queria que o senhor trouxesse de início o que significa a natureza em primavera. Porque quando a gente aborda primavera, vem na nossa mente flores, o florescer, cores também que essa estação traz. Então, o que significa para o senhor e qual o significado dessa frase, a natureza em primavera? Primeiramente, assim, não é uma expressão poética. Isso é bom ficar bem tranquilo no nosso coração, no nosso entendimento. O tema, a natureza em primavera, é uma realidade que traz por primeiro o otimismo. O otimismo, né? O otimismo de uma certeza que não decepciona a vida, a caminhada, e que vai depois, naturalmente, desabrochar numa esperança real, concreta, comprovada na caminhada da vida do ser humano, né? Já comprovada pela experiência. Então, esse tema, por isso comecei dizendo que não é uma poesia, é um tema muito bem trabalhado, né? Os nossos artistas brasileiros, sobretudo na canção, na MPB, os nossos da MPB, praticamente todos eles apostaram muito na natureza e, sobretudo, nesse foco quando da primavera. Então, nem daria para citar aqui, mas sobretudo aqueles da Jovem Guarda ali, né, da década de 80, 90, debruçaram muito e refizeram esse otimismo da natureza que vai já naturalmente incluir o ser humano. E qual é a relação da primavera com a fé? Esse florescer tem alguma relação? Tem tudo a ver, porque justamente nós temos ali o marco do dilúvio, né? Nós temos o marco do dilúvio e, de fato, é natural as chuvas fortes, né? Os vendavais, as inundações. Isso sempre aconteceu. Aconteceu ali também no dilúvio, né? E aí veio a brota, né? Quando foi possível já colher o primeiro galho de oliveira, enfim, ver que de fato passa a tempestade, passa e já vem então essa brota, essa vida nova que se dá justamente, os primeiros passos são na primavera. E como que a gente podemos perceber a presença de Deus nesses detalhes? É, por exemplo, nós contemplamos a seca, né? Nós recebemos agora, a primavera recebe a natureza totalmente seca, com muita queimada, né? Passamos nas serras e a natureza está toda seca mesmo. Então, qualquer faísquinha, qualquer, qualquer caco de vidro mais grosso nesse forte sol é possível de causar um incêndio, né? Então, o outono entrega para a primavera uma natureza totalmente arrasada. Os nossos rios lá embaixo, né, filetes de água, né, o Araguaia, um filete de água nessa época. Então a primavera recebe a natureza a olho nu, praticamente morta. E nos primeiros passos da primavera vem a força da natureza de forma inexplicável, que nós só acreditamos ser esse amor de Deus que refaz, que renova todas as coisas, e chega justamente nessa primeira hora da primavera, onde também vem as chuvas e vem largamente o plantio, a brota, né? Então esse é o sentido da fé, desse mistério amoroso de Deus, que tem em cada estação a sua
índole, né, a sua própria expressão. E o senhor acredita que a primavera, essa estação tão bonita que a gente está abordando, nos ensina algo sobre o ciclo da vida? Ensina e muito. Primeiro, o ser humano. O ser humano é também expressão dessas quatro estações ao largo. O ser humano é alegria, tristeza, saúde, doença. Assim sendo, nós passamos também por essas etapas no ser humano, não que ocorra bem organizado como na natureza ao largo, né? Mas a primavera nos ensina muito esse sentido de que passamos as peripécias que passamos, mas nós não somos deixados, não somos abandonados na ruína. Então a primavera nos impulsiona a refazermos em esperança, numa esperança viva, né, que esse Deus dá a oportunidade de renovarmos, né, os propósitos também de caminhada. Como o senhor abordou agora, a primavera nos mostra que, digamos assim, tem vida além daquilo que passamos. Então, o senhor acredita que ela tem relação também com a esperança, da mesma forma que a natureza passa por todos os processos esperando chegar a primavera, a gente também tem essa relação? Exatamente, exatamente. Aí nós temos a palavra de Deus. Na Igreja Católica, nós estamos celebrando o ano jubilar, o ano da esperança. E é pela palavra de Deus, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, onde ele diz: a esperança não decepciona. Como eu comecei dizendo lá no início, a expressão da natureza em primavera não é uma poesia, não é uma quimera, não é uma lá atrás das nuvens, mas é uma realidade concreta. Faz parte da vida o ir e vir, faz parte da natureza, a brota, agora com as primeiras chuvas, tudo brota, mais tarde tem que passar também a poda, né? Então vamos podar, etc. Assim também é a expressão da vida, essa esperança viva que, sobretudo, se nota na primavera. Na primavera, porque como você colocou também, é a beleza das cores, né? A beleza das cores. Hoje passei pela zona rural também, vendo já os flamboyants florando, né? Belíssimos. E como disse há poucos dias na mesma estrada, parecia só mesmo a árvore, os galhos, né? Parecia tudo morto. Mas atenção, aqui, Gabriela ouvinte, você que nos acompanha também, a natureza, a primavera, vai entregar também para o verão já uma dimensão para os frutos. Isso é maravilhoso. Então, cada estação vai preparando. Então, a primavera, ela não para. Nós não celebramos somente a beleza das flores, porque daqui uns dias vêm os frutos. E aí sim vamos colher aquilo que faz gerar a vida. A primavera nos refaz na beleza das cores, né? A beleza das brotas, a beleza das lavouras, mas o fruto vai chegar no verão, por exemplo. Como que a gente pode aplicar esse espírito de renovação na nossa vida através da primavera? Exato. Bom, primeira coisa é assim, não sermos amórficos, né? Não sermos daquele que deita olhando, vendo a nuvem passar. Isso é muito importante. A natureza, ela é ativa e também assim nós temos que ser ativos, né? Temos que atuar, nós temos que produzir. Então, como eu disse há pouco, a primavera traz a brota. Então, eu não posso simplesmente deitar a semente no chão e esperar que a natureza faz aquela planta crescer, vão vir as flores e depois os frutos. É preciso cultivar. Assim também na nossa vida, precisamos estar atentos, precisamos estar em zelo com as expressões e atento às reações, percebendo que tem alguma coisa diferente. Nós precisamos ter a serenidade de nos conhecermos,
autoavaliarmos-nos a si mesmos, né? De modo que, percebendo uma coisinha diferente, recorramos a um refazer-se, né? O que está acontecendo, né? Isso é fora de época, tipo isso, né? Ou fora do comum. Por isso que nós temos uma alerta sempre, né? Com a vida biológica também. Padre, se a gente abordar que cada pessoa também passa pelas estações da vida, como que a gente pode perceber quando é o tempo de florescer? Porque assim como as estações, cada pessoa também tem o seu tempo. Então, como reconhecer esse momento? Ótimo. Como eu disse há pouco, o ser humano é essa realidade, mas não uma realidade tão bem organizada como nós temos no decorrer do ano. Sabemos que cada estação tem 3 meses, fecharam aqueles 3 meses, se passa para outra estação. Vou tentar me explicar a partir do ano letivo, ano estudantil, por exemplo, né? Então, toda essa preparação, nós vamos ver o fruto florescer no final do ano, né? Então, assim, não que a nossa produção, e de passar das flores, né? E para nós, às vezes, vem até antes o fruto, e depois a gente vê que o fruto chegou antes de um total. Isso para dizer que nós temos que ter uma paciência histórica conosco mesmo. Leva um tempo, uma preparação, mas é possível colher os frutos também, e não frutos temporões. É claro que todo mundo já é capaz. A criancinha é capaz de produzir a alegria, a vida, o afeto, né, e boas obras já desde a infância. A Igreja Católica apresentou para o mundo agora aquilo que ela chama de santidade, naquilo que ela acredita que é santidade. O que se esperaria de uma pessoa madura, de 40 anos, mais ou menos, de 50 anos, nós escolhemos no São Carlos Acutis um menino de apenas 15 anos. Então, essa estação dele, essa produção, esses frutos dele, não que significa ter que esperar uma idade, né? Como Santa Teresinha também dizia, tantos outros santos acolheram, isso digo no âmbito da Igreja Católica, né? Naquilo que nós cremos e professamos como fé na Igreja Católica. O que importa? Amar a Deus importa. E para amá-lo eu não tenho senão o agora. Então eu não tenho que esperar o verão, a primavera, o outono ou o inverno para fazer uma tal expressão. Não, no hoje que eu estou vivo, eu posso. Por isso o ser humano também ele tem essas 4 expressões, alegria, tristeza, saúde e doença, que podem variar em um só dia. Cada pessoa tem um sentimento, tem uma expressão emocional que pode variar. E aí sim, então, tanto quanto a um dado momento eu amanheço no dia sem nenhuma expressão, sem nenhuma. Mas quando for à tarde, me aparece uma oportunidade única e eu produzo um fruto inesperado. Por exemplo, numa linguagem futebolística também, isso é comum a gente ouvir de um centroavante famoso, né? Camarada, outro dia estava vendo um jogo tal, e de fato, aquele centroavante, aquele que sabe fazer gol, entrou nos minutinhos finais e ele deu a vitória. Né? Pintou uma bola, ele fez o gol e fez a vitória do seu time. É isso que é o ser humano. O ser humano tem essa dinâmica de poder fazer o melhor instantaneamente, do nada para o nada. Cada pessoa tem o seu tempo e o seu tempo de florescer, né? Exato. Isso é muitíssimo importante. Cada pessoa tem uma carga emocional, cada pessoa tem um jeito de expressar sua emoção, né? E também até na beleza dos frutos. Na beleza dos frutos, a pessoa não precisa alarde e faz tudo muito bem feito, né? E faz um fruto belíssimo ser produzido e produzir um fruto belíssimo de uma boa obra. Então não se equipara.
O próprio Jesus falou isso no Evangelho, chamado o trabalhador de última hora. O camarada que ficou o dia todo na praça sem ninguém contratá-lo. Ele foi contratado e na última hora produziu tanto quanto. Bacana, né? Padre, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, trazendo essa reflexão. E para você que está nos assistindo, não se esqueça que, assim como a primavera, você também tem o seu tempo de florescer. E mesmo passando por momentos difíceis, vai chegar o seu momento e a sua fé vai continuar ali intacta. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Também agradeço muito, Gabriela, agradeço muito a esta expressão, né, do IP Podcast. E só para ilustrar exatamente isso que você colocou aqui. Hoje pela manhã eu celebrei a missa lá na Fazenda da Esperança. Então eu disse para o pessoal, olha, fiquemos tranquilos, vem vento forte, mas a chuva é certa. 2, 3 dias a mais que esperemos, mas a chuva vai chegar. Então vamos poder pôr a semente no chão e daqui uns dias teremos muitos outros frutos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança que não decepciona. Portanto, a sua vida está normal, mesmo quando parece tudo ofuscado. Reanime-se e busque dentro de você, que está dentro de você, todo esse potencial. Todo ser humano tem o potencial de dar a volta por cima e sorrir para o mundo. Grande abraço.